Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Estamos fazendo um curso de PHP completo. Estamos vendo PHP orientado a objeto, programação orientada a objeto em PHP. Agora a gente vai falar de métodos mágicos, que é bem legal. São aqueles métodos que são internos à classe, reservados. Você não pode criar um método com aquele nome, e é muito importante. São funções que ajudam muito você programar em PHP. Seja bem-vindo ao canal, fique ligado. Você que acabou de chegar, meu nome é Davis, tem muito vídeo de tecnologia já no canal. Clica no botão inscreva-se, vira celular, tecnologia é tranquilo, né? Ative seu sininho, deixe seu like, compartilha. Então vamos lá para a tela, vamos ver métodos mágicos em PHP. O que são métodos mágicos, né? Algumas funções como construct, destruct, call, call static, get, set, isSet, unset, sleep, wakeup, toString, invoke, setState, clone e debuginfo são mágicos nas classes do PHP. Magia entrando na área, hein? Não se deve ter funções com esses nomes ou de suas classes. Exemplo, não vai criar uma função chamada construct no seu PHP. Por quê? Porque ela é reservada e usada para construtores da classe, tá? Então são palavras reservadas. E sempre inicia com underline, underline, underscore, underscore aqui, tá? Então vamos dar uma olhada em algumas, né? Sleep e wake up, né? Dormir e acordar. Então tem um public que é de toda a classe vai ter sleep, void array e wake up void, tá? Por que você não deve defini-la assim? Porque vai entrar em conflito com a própria definição da classe, tá? Então evita criar uma função chamada sleep, underline, underline, sleep. Pode ter sleep? Pode, mas não underline, underline, sleep. Serialize checa se sua classe tem uma função com nome mágico, tipo sleep. Se houver a função, executa através de qualquer serialização. Ela pode limpar o objeto e deve retornar um array com nomes de todas as variáveis do objeto que devem ser serializadas. Se o método não retornar nada, então é null. E o serializado ennotes é disparado, tá? O intuito do método sleep é enviar dados pendentes ou realizar tarefas de limpeza. Além disso, a função útil, e se tiver objetos muito grandes, não precisam ser completamente salvos. Ao mesmo tempo, unserialize checa a presença da função nome mágico wakeup. Se presente essa função, deve reconstruir qualquer que tenha, e o intuito do método wakeup é restabelecer qualquer conexão de banco de dados que possa ser perdido durante a serialização ou outras tarefas da inicialização. Vamos dar uma olhada então? Então vamos ver aqui. Class Connection, né? Ele tem uma classe de conexão, tem um link. DNS, username e password. Então ele fez uma função, o construtor dela, né? Já seta aqui, é passado no construtor sempre o site, né? DSN, username e password. Então ele já seta isso e chama o método connect aqui. A private connect ele já faz um PDO, já conecta ali, passando as variáveis. E daí tem uma função sleep, que ele retorna o array aqui, e o wake up, que ele vai tentar conectar novamente, tá? Então é esse exemplo que ele dá aqui. Fala da toString, né? O método toString permite que qualquer classe decida como se comportar quando é convertida para uma string. Por exemplo, o echo, né? O object irá imprimir. Esse método retornará uma string, senão recovered error é gerado. Então, a classe toString ela vai definir o que vai fazer quando é convertida para string, né? A variável. Vou dar um exemplo que ele dá aqui, ó, classe test class, public full, public function construct, this full toString, return this full, tá? Então aqui, ó, ele dá uma new de hello, ele vai dar um echo na class. Quando dá um echo, ele vai acionar o toString, porque o echo precisa de uma string para exibir alguma coisa. Então ele converte automaticamente this full, que é esse public, né? Ele retorna isso daqui, tá? Basicamente ele vai escrever hello aqui. Basicamente é isso. Invoke. O invoke é chamado quando o script tenta chamar um objeto como uma função. Tá? Então, quando ele chama um objeto como uma função, ele chama o invoke. Então, isso você pode trabalhar alguns itens de segurança, inclusive, né? Você pode mandar uma mensagem: não é possível chamar o objeto como função aqui dentro desse invoke, tá? Ele é acionado automaticamente. Caso ele exista, ele vai acionar automaticamente. O setState, isso é bem legal também. É o método estático, é chamado quando uma classe exportada no var export. Então, isso é interessante. O setState também aqui. Vamos lá? Daí você vai ter, então só falando, método estático é chamado em classes exportadas com var export. O único parâmetro desse método é um array contendo propriedades exportadas no formato array propriedades. Então com setState, vamos ver esse exemplo, ó, tem uma classe A, tem uma variável pública A
1 e 2, duas variáveis, né? Então, function set state an array. Ele cria um objeto A aqui e a variável A é igual, pega an array de A e 2, an array de 2 e retorna o objeto. Ele converte a classe para um objeto, tá? Aqui é coisa bem mais avançada e bem mais automatizada. Debug info chama pela função var_dump ao desejar um objeto para obter propriedades que devem ser exibidas, tá? Quando você dá um var_dump na classe, ele chama esse método. Então você pode sobrescrever ele fazendo construções, né? Return, tá? Você pode aqui ele dá um exemplo, né? Você pode reconstruir essa construção aqui, tá? Você pode fazer outras opções aqui, perfeito? Então, no caso aqui que ele fez, ó, basicamente, ó, ele pegou um número, né? Ele pegou a propriedade estava aqui, chamou a propriedade com o número 42, ok? Daí o que ele fez? Ele pegou essa propriedade 42 aqui e ele, deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês exatamente o que ele fez aqui, olha que interessante. Ele falou o seguinte, ele pegou a propriedade da classe, que é 42, que foi setada aqui, e ele fez o que? Ele levou ao quadrado. Tá? E ficou 42 vezes 42 e deu de resultado, olha só, fiz aqui, ó, 1764. E aqui ele dá uma olhada, ó, o resultado foi 1764 aqui embaixo, tá vendo? E ele escreveu proper square, ele resolveu, né? O número ao quadrado é esse valor aqui, perfeito? Então ele sobrescreveu esse debug info, né? Ok? Quando você dá um dump, um var dump, ele chamou esse debug info, fez e retornou já mastigado. Então ele sobrescreveu o resultado padrão. Então acho que é isso. Vamos continuar então, tem mais coisas. Aqui eu tô passando mais rápido já, tá? Pra gente, essa parte que não adianta ficar muito tempo, porque você só vai usar em caso de modelagem de sistema, se você trabalhar mais realmente com estrutura base, né? Abstrações e coisas assim, sistema muito grandes e complexos, né? Vamos ver o final, né? O PHP 5 introduz a palavra final final, que permite que classes filhas sobrescrevam um método que esteja pré-definido com a definição final. Se a própria classe estiver definida como final, ela não pode ser estendida. Então olha que legal. Vamos ver o final. O final basicamente vai proteger a classe pai, né? Não deixando que a classe filha sobrescreva ela. Então você tem aqui o class base, né? Tem uma função teste, ok? E uma final public function mais teste. Tá? Essa final eu não consigo, a classe filha que estendeu a classe pai, eu não consigo sobrescrever essa classe mais, tá? A final ele é imutável, ela não pode ser sobrescrita pela classe filha. Mais um exemplo que ele dá aqui, né? A mesma coisa, a classe base, né? A classe filha estende a classe base, tá? Qual a diferença aqui? Ele fez um final class, né? Essa classe é imutável. Tá? Se você estender a classe filha, você pode adicionar métodos. Na verdade, ele nem vai deixar você estender, porque a classe filha, ó, final class, você não consegue estendê-la, não consegue criar, resulta um erro fatal, ó, tá? A classe filha não consegue ser criada com base mais nessa classe, porque o final travou ela. Realmente nada pode ser imutável, tá? Ela não é mutável de jeito nenhum, ninguém pode pegar e usar ela, ok? Pode somente, você pode instanciar uma variável, usar normal, mas você não pode criar uma classe com base nela. Agora vamos ver já nesse vídeo clonando objetos também. Então a gente já está vendo conceitos bem complexos de orientação a objeto na sequência. Clonando objetos. Criar uma cópia de um objeto com propriedade totalmente replicada nem é sempre o comportamento desejado. Um bom exemplo da necessidade para a cópia de construtores quando possui um objeto que representa a janela do GTK. Isso é muito importante para a parte de gerenciamento gráfico mesmo, né? Objeto guarda o recurso da janela GTK e ao criar uma duplicata, pode-se desejar a criação de uma nova janela com as mesmas propriedades e fazer um novo objeto guardar o recurso da nova janela. Outro exemplo é se o seu objeto guarda uma referência a outro objeto que usa ao replicar o objeto pai, se deseja que seja criada uma nova instância desse objeto para que a réplica tenha sua cópia criada. Uma cópia de um objeto é criada usando a palavra clone. Então, aí ó, clone, tá? É possível chamar o objeto underline clone do objeto. O método clone do objeto não pode ser chamado diretamente. Então vamos ver como fazer isso. Cópia do objeto igual a clone do objeto. Tá? Então é possível fazer uma clonagem do objeto assim. Vamos dar um exemplo prático, né? Ele, aqui no exemplo que é dado é o seguinte, ele criou uma classe chamada subObject,
Tá? Aqui são as variáveis internas e tem um método construtor e um public function underline clone, ok? No clone ele implementou que essa instância é igual a mais self de instâncias, tá? Isso, a implementação, e a partir daqui ele criou uma classe clonada, minha classe clonada, ok? No método clone ele dá um clone this object. Vamos ver como funciona. E aqui já é bem mais complexo, tá? Ele cria num objeto o objeto que vai ser clonado, objeto 1 é um new de subobject e objeto 2 é um new de subobject. Objeto 2 é um clone do objeto 1. Ok? É isso daqui, tá? Isso daqui é conceitual, não vou entrar demais, porque vai mais. Não se preocupe em aprender esses últimos 2 vídeos, não se preocupe em aprender tudo sobre isso, porque isso são coisas mais avançadas, tá? É uma tipagem de orientação a objeto muito mais avançada, dizendo que o PHP tem isso. Você não vai precisar usar no dia a dia tudo isso, tá? Talvez você use sobre algumas situações específicas, tá? Comparando objetos, ao usar um operador de igual, as variáveis dos objetos são comparadas de maneira simples. Nominalmente, 2 instâncias de objetos são iguais se possuem os mesmos atributos e valores. As instâncias são da mesma classe. Ao usar um operador igual, as variáveis dos objetos serão idênticas se e somente se referirem à mesma instância da mesma classe. Então, resumo o seguinte: quando você instancia 2 variáveis, A e B, com a mesma base de classe, né, com a mesma new, elas são diferentes, com mais igual, porém elas são iguais com igual, tá? Então vamos dar exemplo. Ele criou uma função bool to string, tá? Aqui é uma função fora da classe, tá? E uma função de comparar objeto, tá? Ele criou uma classe chamada flag e bandeiras e outras bandeiras, tá? O é new de flag e P é new de flag. Q é igual a O. Q ele está recebendo O. R é new de other flag, tá? Então ele está compara o objeto O e P. Então ele comparou esse daqui com esse, 2 instâncias da mesma classe, tá? Ok? Daí 2 referências para a mesma instância. Então ele tem tudo isso. Isso aqui é mais teórico, acho que não vale a pena gastar tanto tempo aqui, tá? Mas tem esse exemplo, eu quero mostrar que existe essa possibilidade para fazer. Vamos lá? Agora o type hinting. Vamos dar uma olhada nesse ponto e a gente já acho que finaliza nesse vídeo orientação objeto inteira, tá? Bom, referência de funções, tá? Aqui ele tem o define type hint PRC, argumento passado, tá? Aqui eu não vou entrar demais, porque senão a gente vai ficar muito complexo e não precisa. Tá, vamos dar só uma olhada na parte final e a gente já finaliza a parte de orientação objeto aí no PHP. Depois a gente faz uma revisão rápida, o que precisa realmente. Bom, Late State Buildings, a partir do 5.3 o PHP implementa um recurso chamado Late Static Bindings, que pode ser usado para referência de uma classe chamada no contexto de função estática. Mas precisamente o Late Static Binding funciona através do armazenamento do nome da classe que na última chamada não é encaminhada, no caso de métodos estáticos, tal. Então, limitações do self. Vamos lá. Aqui ele tem uma classe A, tem uma Public Static Function Who, que retorna o nome da classe. Public Static Test, que retorna self Who, tá? Que é esse daqui, ó. Chama esse, ele retorna o nome da classe. E classe B estende a classe A. Tá? Quando ele retorna aqui ele sobrescreveu ele sobrescreveu o método, tá? É público, tá? E btest, no btest, né? O exemplo acima, ele vai retornar A. Vamos entender. Referências estáticas self e class são resolvidas usando a classe na qual a função pertence, como ele foi definido. Tá, então nesse caso é uma forma que acontece, é quase um bug, né? Mas ele vai mostrar esse nome aqui da classe A, não da classe B. É um exemplo, tá? Aqui o Late Static Bindings, o que ele fez aqui, ó, mesma coisa, tá? Semelhante ao primeiro exemplo, tá? E aqui ele colocou btest e retorna em B. Vamos ver o que mudou, né? A Late Static Bindings tenta resolver a limitação introduzindo a palavra-chave com referência à classe que foi inicialmente chamada em tempo de execução. Basicamente é uma palavra que permite B em teste. No exemplo anterior foi decidido não introduzir uma nova palavra-chave, mas usar um static já reservado. Então vamos lá, vamos ver a diferença. Tá vendo? Esse daqui é o novo e esse é o antigo. O que foi feito? Public Static Function Who, Public Static Echo, class, ok? Daí, class B extende A,
ok? Vamos lá checar. Public Static Function Who. Eu quero comparar. Ó, Public Static Function Who. Até que é igual, tá? Echo Class, ok. Public Static Function Test. Public Static Function Test. Public Static Function Test. Self Who. Até aqui normal. Class B extends A. Class B extends A. Public Static Function Who. Public Static Function Who. User Echo Class. B test. Exemplo, irá imprimir B. Tá? Vamos checar isso, que aqui é o mesmo exemplo, mas a partir do 5.3, o PHP implementa um recurso chamado Late Static Bindings, que pode ser usado para referenciar a classe no contexto de herança estática. Mais precisamente, Late Static Bindings funciona através do armazenamento da classe da última chamada não encaminhada. No caso, chamado de métodos estáticos, a classe é explicitamente chamada normalmente operador 2.2 no caso, chamado de métodos. Uma classe encaminhada é aquela estática para realizar prefixo self-parent static, ou subir na hierarquia de classes, tá, utilizado. Esse recurso foi chamado Late Static Binding, uma perspectiva interna ao Late Binding, que vem do fator static, tá? Então, ele está falando basicamente que a referência, tá, é o mesmo exemplo. Eu até vou colocar os dois exemplos lado a lado para a gente ver nesse vídeo mesmo. Olha que interessante. Esse é o exemplo A, uso do self, tá? Teste, vai imprimir A. Com o Late Static Bind vai imprimir B. Vamos lá colocar os dois um ao lado do outro aqui para a gente ver. Aqui, esse é o A, ok? E agora vamos ver o B. Aqui. Tá? Vou colocar aqui para a gente ver. Bom, não preciso. Eu só vou deixar o que é diferente, tá? Basicamente eu acho que é o mesmo exemplo mesmo, tá? Eu vou... Diz que não posso tirar. Posso tirar para caber na mesma tela. Vamos lá. Então aqui, ó. Class A, Public Static Function Who. Public Static Function Who, Echo Class, beleza? Public Static Function Test, Public Static Self Who, tá? É o mesmo exemplo, até daqui a aqui, ó. Vou até remover porque é exatamente igual. Isso é exatamente igual a isso. Ok? Daí, aqui é o 1 e o 2. Class B extend A, perfeito, igualzinho. Public Static Function Who é o mesmo exemplo, tá? Só que no caso anterior exibe A, agora exibe B. Só é mudança mesmo do PHP. É literatura mesmo para a gente ter a informação. Vamos lá, continuando. A gente vai ver objetos e referências agora. Assim a gente já finaliza toda a parte de orientação a objeto no PHP. E depois eu vou fazer só uma recapitulação dos principais pontos no final desse vídeo. Objetos e referências. Um dos pontos fortes frequentemente mencionado antes do objeto no PHP 5 é que os objetos passados por referências por padrão. Isso não é completamente verdade, a seção retifica o pensamento de alguns exemplos. Então, uma referência ao PHP é um sinônimo que permite duas variáveis diferentes escreverem para o mesmo valor. A partir do PHP 5, uma variável objeto não contém mais o próprio objeto com o valor. Ela contém o identificador do objeto, que permite aos acessadores do objeto encontrar o objeto real. Quando um objeto é enviado por argumento, retornado ou atribuído a uma variável, as variáveis diferentes não são sinônimos, elas armazenam uma cópia do identificador que apontam para o mesmo objeto. Então, esse exemplo que ele dá tem uma classe A, beleza? Com public full igual a 1. A é igual a new de A, B igual a A. A e B são cópias do mesmo identificador, tá? Ok? Então, o new de A criou A e B. Agora, B full igual a 2 é com B de full. C, new de A, D igual a referência de C. C e D são referências, ok? Então, é esse exemplo que ele dá, tranquilo. Aqui, vamos falar de serialização de objetos. Deixa eu ver se vale a pena separar em outro vídeo, senão a gente já faz nesse vídeo mesmo. A função serialize retorna uma string contendo uma representação do byte string de qualquer valor que pode ser armazenado no PHP. A função unserialize pode usar string para recriar valores originais das variáveis. Tá? Ao utilizar a serialização para salvar um objeto, salvará todas as variáveis do objeto. Os métodos de um objeto não são salvos, apenas o nome da classe. Então, serialização, né? Para deserializar a função unserialize, a classe precisa estar definido, isso possui um objeto de classe A. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Tem uma classe A, tem um public, uma propriedade public one,
e tem um método show one, tá? Ele basicamente ele vai pegar e fazer isso. Daí ele vai no include no negócio A igual a $A. $S serialize de A. Então ele vai fazer o que? Ele vai retornar, né, os dados que estão aqui no serialize e vai gravar fput contents, vai gravar num disco, tá? No store esse $S. Uma página, tá? Basicamente é isso. Se a aplicação estiver usando sessões, ao usar a função section register para registrar objetos, eles serão serializados automaticamente ao fim da página de PHP e serão deserializados automaticamente ao final da página. Só comentando, o que a serialização vai fazer? Ele vai transformar todo o conteúdo que tiver ali, tá? Numa linha apenas, ou num um conjunto de caracteres. No caso da seção do PHP, ele vai basicamente fazer o que? Só mostrar. Vamos supor a serialização, tá? Vamos supor que você tenha no PHP um nome, né? Sei lá, João, ok? E idade 30. Quando você pede para gravar a sessão, ele vai gravar alguma coisa assim, tipo nome João sei lá, João S4. Ele vai fazer isso. Ele vai serializar, vai gravar um conjunto idade 30S2, por exemplo. Ele vai criar um conjunto de caracteres serializando, jogando numa linha só toda a informação, tá? De uma forma que S4 ele vai encontrar com string 4, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Quando você serializa. Então aqui basicamente é só para saber mesmo, não é tão vital agora o serialize. Vamos ver, log de modificações de orientação ao objeto. Aqui ele traz também, isso é bom para você saber também, que você tem essa referência, né? O que aconteceu em cada versão do PHP, ó. Você tem todas as modificações. Inclusive, você repare que na 7, ó, não tem nada ainda novo, né? Ó. Modificações do modelo de orientação ao objeto do PHP 5 são logados aqui. Descrições e outras documentadas na seção do PHP 5, tá? Então aqui, ó, é uma referência ao PHP 5, ó, PHP 5 changelog, tá? Aqui, ó. Então, o que aconteceu? Adicionado Finder, Traits, tudo isso que a gente já viu durante o vídeo, né? Então, basicamente é isso. Vamos fazer uma recapitulação, então, nesse vídeo e depois a gente vai já pro próximo, que a gente já entra em outra parte, tá? Esse objeto, eu acho que a gente conseguiu ver tudo que tinha, inclusive itens mais avançados de orientação objeto em PHP aqui, tá? A próxima parte, a gente vai entrar já em segurança, que é... Não, aqui a gente tem a referência da linguagem, a gente acabou de ver orientação objeto, estrutura de controle já vimos, funções já vimos. Ó, só para ter uma ideia que a gente já viu até o momento, hein? A instalação de PHP, tudo a gente já viu, mas falando, a gente viu já, né, de referência de linguagem, sintaxe, tipos, as variáveis, constantes, expressões, estrutura de controles, funções, classes e objetos. Agora faltou namespaces ainda, erros do PHP, exceções, essa parte, e referências da linguagem, variáveis pré-definidas. Praticamente a gente já tem algumas coisas mais básicas, tá? Mas a gente já tá pegando quase toda a base do PHP, a gente já viu mais de metade de tudo. Namespaces é rápido, o resto acho que em 2 vídeos a gente acaba finalizando cada um dos tópicos, tá? Então vamos revisar um pouquinho da parte de classes no PHP, rapidamente. Bom, o que a gente viu até o momento? A gente viu que para se fazer uma classe no PHP, né? Para se fazer uma classe no PHP, class, ok? Nome da classe sempre upper camel case, class, vou fazer da bicicleta, ok? Então aqui é uma definição da classe no PHP. Aqui, tá? Então a gente define a classe. Eu vou dar uma recapitulada para a gente ver nesse vídeo já fechar e a gente já pode ir para o outro. Então, definição da classe. Vimos também que uma classe ela tem propriedades e tem métodos, tá? Então a classe vai ter no PHP. Vamos lá. Então vamos lá fazer uma recapitulação da parte de classes em PHP, o que a gente já viu até o momento. Para definir uma classe, class, né, o objeto físico que você vai orientar, né, orientação do objeto, bicicleta. Criar essa classe, né? Abre e fechou, ok? A gente já viu que a classe tem propriedades e métodos. Propriedades são variáveis ou constantes, são propriedades, são coisas que identificam o objeto, no caso de bicicleta, né? Vamos supor que a gente queira criar uma variável chamada marca da bicicleta. Ou o ano da bicicleta, ano, ok? A cor da bicicleta. Então, isso daqui são variáveis que ditam, né, características ali.
Perfeito? Daí que a gente viu também, a gente viu que toda classe ela tem métodos que alteram essas propriedades. Então, quando eu defino um método, eu defino uma função, public function, por exemplo, set marca, por exemplo, é uma função, e eu quero uma nova marca. Eu coloco aqui marca, ok? A marca é da função, ok? E daí aqui dentro, para eu referenciar alguma coisa alguma propriedade, eu seto this marca, que eu estou referenciando a esta marca, recebe marca que é passada, ok? Então aqui eu já tenho a definição de função. Se eu quiser uma função para retornar alguma coisa, eu posso criar uma função, por exemplo, vou chamar de get, tá? Set get é muito usado. Get marca, ok? Dessa bicicleta. Ele vai return this marca, ok? Ele vai retornar a marca da bicicleta, ok? Perfeito aqui, então a gente viu, então esses são propriedades, isso são métodos. A gente viu também que se a gente quiser instanciar, vou chamar de bike. Minha bike, né, é igual a new, novo, de bicicleta, ok? A partir de agora, a variável bike, eu posso usá-la e acessar os métodos já dessa classe, tá? Set marca, por exemplo, não tem marca ainda, eu vou colocar Caloi. Alguém já teve bicicleta Caloi? Caloi aqui, ó, que legal. Então eu setei, e se eu quiser obter, né, echo bike. Então aqui, bike get marca. Ok? Então a partir daqui vamos rodar o script. Aqui eu vou colocar eu fiz aqui no script à parte. Vou colocar no index agora pra gente fazer um review, né, do que a gente tá vendo aqui. Tô apagando esse exemplo antigo. Então aqui a gente está fazendo só relembrando, né, o que a gente viu sobre orientação objeto em PHP. Assim a gente já vai para o próximo item, ó. Joguei no index, assim a gente já roda ele, ó. É bom pegar desculpa, eu pus 2 PHPs, né, por isso. Aqui, Caloi, ok? Perfeito? Então, a gente já viu como instanciar a classe também. A gente falou um pouco do escopo, né? O public, ele é essa marca, eu posso acessar inclusive daqui, ó. Se eu quiser acessar direto a variável, a propriedade marca, eu posso, tá? Ainda. Então, aqui, ó, marca, tá? Mesmo que não seja um get marca, ele consegue ter acesso, porque é public, né? Vamos dar uma olhada. Caloi, ok? Daí a gente viu um pouco do escopo, né? Que a gente viu. A gente viu o que? A gente viu que o private, ele vai ser. A marca, a partir de agora, o dólar marca é somente acessível a partir de dentro dessa função e pelas classes filhas, tá? Então, private marca, eu não consigo mais ter acesso a ele, olha só. Somente classes filhas, ó. Já deu erro, tá vendo? Eu não consigo mais, tá? E o protected, ele é só acessado de dentro. Protected, a marca se torna acessível somente nesse escopo, ok? Isso a gente viu já também recapitulando os vídeos anteriores. Perfeito? Ó, protected também não acesso. O que a gente viu também? A gente viu herança, né? Então você vai class, por exemplo, class moto, né? Extends bicicleta, bicicleta, difícil escrever. Aqui, ó, tá? Então aqui essa classe moto, ela estende, ela já herda marca, ano e cor, automaticamente já existe aqui, e eu posso fazer uma sobrecarga, né? Public function set marca, por exemplo, aqui. Eu posso fazer um novo set marca aqui que eu quiser. Eu vou receber marca também. Só que agora o que eu faço? Eu vou falar aqui this maior marca. Agora esse this ele está referenciando o que? Ele está referenciando. Na verdade aqui o que eu tenho que fazer? O this marca não tem, mas eu tenho parent marca, porque eu estou referenciando a parent dois pontos marca. Marca é igual a marca. Tá? Eu estou setando, vamos só rodar para ver se está ok. É que eu deixei private só. Vou colocar public novamente.
parent marca é igual a marca. Vamos lá. Aí, parent, ó, então, definindo, ó, parent marca igual a marca, tá? Ele vai alterar esta marca aqui do parent, legal? Aqui, e se eu quiser colocar, ó, no caso, eu herdei a propriedade, né? This marca, tá? Ele tem a propriedade do moto que estendeu, então também funciona. Aqui ele está referenciando no local também. Legal? Aqui tranquilo, né? Então a gente viu isso, a questão de private, public e protected. O que a gente viu também, recapitulando, a gente viu a parte de construtor. Então quando eu crio uma classe, eu quero que toda vez que eu chame ela a primeira vez, eu instancio ela. Então eu crio um public function, eu posso underline construct, tá? Construct. Aqui eu estou definindo um construtor da classe. Então eu quero que toda vez que eu inicializo a classe, eu não vou passar parâmetro nenhum, tá? Eu inicializei ele, como está embaixo, new bicicleta mesmo, ele set, ó, this maior cor. Toda vez, eu quero que toda a minha bicicleta por default seja vermelha. Por default, tá? Depois você pode mudar isso. Então, a partir desse momento, toda vez que chamar a classe, ele vai também. Daí se eu der um echo aqui, ó, bike maior, bike, eu posso, agora, como é público, eu posso acessar. Cor, ele vai também escrever vermelho, olha que legal. Caloi vermelha, tá vendo? Ele mostrou, por quê? Porque ele, toda vez que construiu a classe, ele vai passar por aqui, tá? E eu posso fazer também, a gente viu também o destruidor da classe, né? Destruct. Então toda vez que ele terminar, né, desinstanciar a classe no script, ele vai chamar o destruct. Eu quero, por exemplo, toda vez que destruir a classe, ó, destruct, tá? Eu quero, quando destruir a classe, eu quero, por exemplo, escrever na tela tchau. Prontinho, ó. Tchau. Então, a partir desse momento, ó, quando o script finalizar, ele vai chamar um tchau, porque eu inicializei a classe. Olha que legal. Calói vermelha, tchau. Legal? Então, acho que para recapitular o que a gente viu no vídeo, acho que isso daqui resume bem a parte de programação orientada a objeto em PHP. Espero que tenham gostado aí do vídeo, seja muito bem-vindo. A gente vai começar agora na parte de interface já no próximo vídeo. Vimos tudo de programação orientada a objeto. Se você conseguiu aprender alguma coisa, escreve nos comentários. Se restou dúvida, escreve nos comentários. Lembrando que tem um curso de programação orientada a objeto aqui no canal também, seja muito bem-vindo. Todos os dias tem vídeo novo de tecnologia para vocês. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa esse like, compartilha. Agora o YouTube aqui vai indicar mais vídeos para você continuar assistindo, que tem muita coisa que vai ser útil para o seu dia a dia aí de programação. Seja bem-vindo, até o próximo vídeo. Tchau!